desde quando eu sentei, Já gravou inclusive. eu levantando e trocando óculos. É. Eu falando um monte de besteira. Assim a gente vai. Mas vamos começar. Nossa, tô enxergando um mundo diferente. As coisas estão chegando no mundo. O pior é que esse é uma coisa muito escura. Essa cama é tudo bom. E apertado, ó. Vou É. passar a cabeça que nem cai. Pior é que não cai mesmo. Eu me afoguei com ele e ele ficou na minha cara. Como assim ela se afogou com ele? Ia se afogar de verdade? É, No quando mar. eu caí do jet ski. Meu Deus. Em cima do chão. Eu caí, Três na dançar verdade. agora. Você segura Eu Eu também não. Vamos Eu abrir rolei. no próximo episódio. A gente vai dançar. Eu só sei essa parte. Em cima do jet ski. E aí depois eu não entendo a letra da música, porque a dicção dela é muito ruim. Fonoaudióloga. Pra mim só alguma coisa. É isso. Eu vou repular pra tu. Jamais imaginei. É. É sobre e vambora, vai. Action! Cat 2. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Não deu certo. Voltando. Tem claquete. Claquete 3. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Roberta. Ai, eu esqueci de apresentar os cachorros. Desculpa, gente. Ai, Mas é que eles não ficam por aqui. Minha memória é tipo peixinho dourado. Se eu não lembro, eu não vejo. Mas o Booster apareceu, ó. E a Amora tá embaixo da cadeira. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e surtos do curso. Oi, o surto já chegou? Já. Esse surto do céu. Tá tanto que a Nath se perdeu. Não foi de propósito. Ah, tá. Gente, esse é o último episódio do Parapraxis de Verão. E a gente volta com a Roberta, porque os 2 primeiros episódios foram com ela. E nada mais do que nós encerrarmos essa jornada do verão, que esse calor. Que só ela que trouxe, Que só porque a ela gente que trouxe. gravou aqui só 3 vezes. Exatamente. A gente fez todo um cenário, né? E a gente mal e mal usou, porque sempre choveu. A gente acabou indo pra sua cozinha. Ok. Funcionou. Funcionou. Entregamos. E é isso, né? Mas a gente está no último episódio do Projeto de Verão. Já vou aproveitar para falar para vocês se inscreverem no canal. Dar um alerta aqui para quando chegar programa novo, chegar episódio novo, vocês ficarem sabendo. Segue a gente no Instagram, a Nath vai deixar tudo aqui embaixo, bonitinho, anotado. Tá? Acompanhe a gente, porque o dia a dia é muito mais no Instagram. E semanalmente, todas as quartas, a gente está aqui no YouTube, trazendo mais conteúdo para vocês. Certo? Certo. Tema de hoje, Nath. O tema de hoje é a patologização da maldade. Seria isso? Nossa, Falou Mas bonito, falei bonito. né? E eu não errei essa frase. Falou bonito. Eu não errei a patologização. Eu ia trazer Olha. termos chulos, mas a Nath brilhantemente trouxe termos Palmas, científicos. vamos lá. E É isso. uma vez eu tinha que acertar essa palavra, né? Não trava-língua nessa palavra. Trava-língua. Pra gente começar o papo, né? Estou usando a minha licença poética de estudante e utilizadora de inteligência artificial. E eu fiz uma pergunta, que foi a seguinte: o que é transtorno mental segundo a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde? Então ele me responde o seguinte: que transtornos mentais são condições caracterizadas por perturbações clinicamente significativas na cognição, regulação emocional ou comportamento, refletindo disfunções nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento. Eles afetam pensamentos, sentimentos e relações, muitas vezes associados ao sofrimento e disfunção em áreas importantes da vida, sendo multifatoriais. Né? Então, os principais aspectos são combinação de sintomas, impacto funcional, a origem multifatorial, né?
E não é ausência de saúde, né? Que a gente precisa reforçar isso, que eu acho que quem não é da área de saúde não sabe, mas a OMS fala que você ser uma pessoa doente não é exatamente a ausência de saúde, né, a doença, mas sim tudo aquilo que acarreta o entorno, além da comorbidade, né? Então, por exemplo, a OMS, ela considera que você não ter uma estrutura de moradia decente, você não ter uma dignidade, você não ter um salário, né, digno, isso pode ser considerado uma doença. Você tem saúde, entre aspas, né? Mas em algum momento você deixa ela pelo meio do caminho pela forma como você vive, pelo lugar, pelo contexto em que você está inserido. Certo? Certo. Aí, eu acho que a gente pode começar por um exemplo que nós vimos acontecer, né? Diante de milhões de pessoas, que eu acho que é um dos mais recentes hoje em dia, que foi a situação do Pedro, né, um participante do Big Brother Brasil, em que supostamente após ele cometer não foi abuso que ele cometeu, foi Não, importunação. Não, chegou a ser um assédio. Não foi Na realidade, importunação. o pessoal, ele foi inclusive indiciado por importunação sexual, né? Entendi. Ele cometeu uma importunação sexual dentro da casa do Big Brother, né? A Roberta não assiste, então só para colocá-la no contexto da história. Ele tentou forçar uma pessoa, beijar essa pessoa à força, né? Essa pessoa, ela teve ali uma paralisia no momento, ela não soube o que fazer. Anteriormente a isso, ele já tinha mexido nas roupas íntimas dessa pessoa. Né? E ele ficou muito conhecido aqui fora pelo grande público por ele falar repetidamente que ele traiu a esposa dele. Falar repetidamente Fora da casa, né? Não, isso fora da casa, tá? Meu Deus. Não, isso dentro da casa. Não, sim, Não, mas a traição ocorreu fora da casa. A traição ocorreu fora da Ele casa. né? aprontou dentro da casa. Exato. Mas não tem câmera pra mostrar o que ele fez. Não, imagina. Imagina. O pior é que ele ainda estudou o ponto cego. Porque Exato. ele fez Ele cometeu a importunação em um ponto cego da casa. O único ponto cego que existe na casa. E foi tão de caso pensado que, para ele não ser expulso, ele foi lá e apertou o botão da desistência. Ele é covarde. Porque faz uma dessa e não segura o rojão. Né? E quando ele sai da casa, né, a equipe dele solta um comunicado falando que ele estava sofrendo por conta da abstinência de substâncias, e uma dessas substâncias que eles condenam é a maconha. Exato. E eles entram com uma guia de um pronto-socorro, de uma UPA, falando sobre que ele tem uma condição de transtorno mental. Por isso que ele agiu da forma como ele agiu lá dentro. Mas eu acho que é bom retratar também que antes disso, de vir a guia da equipe dele daqui de fora, lá dentro o pessoal já estava patologizando ele. Exatamente, já estava diagnosticando, na verdade. Exato. Dando algum transtorno para ele. Exatamente. Para ele agir do modo como ele agia. E justificando as atitudes dele por conta de algum transtorno que supostamente existia, né? Sim. Então, assim, trazendo esse exemplo, a gente pode usar ele como base para discutir essa questão do tudo que a gente vê de mal que está acontecendo é causado realmente por transtornos mentais? Ou existe aí uma questão de uma maldade mesmo que aquela pessoa tem? Porque a gente precisa entender também que existem pessoas más nesse mundo, né? E fazem isso somente, entre aspas, por diversão. Eu não entendi. O contexto dos participantes
atribuírem a ele um transtorno? Não foram os participantes, foram o público, o espectador. O público estava assistindo ali dentro da casa e justificando o comportamento dele. Mas teve alguns participantes que deram esse diagnóstico. Baseado no que as pessoas... Baseado na... Só porque ele... Baseado em vídeo de TikTok, em psiquiatra, pop na internet. E baseado também na cor dele, porque... Sim. É válido lembrar também de... Que o Pedro é um homem pardo. Exatamente. Branco, na verdade, né? Não chega a ser pardo. E é válido lembrar também de um outro participante de um tempo atrás, de um BBB que também foi muito famoso, que teve um caso também, não de assédio, nem não de importunação sexual, e nem de intolerância religiosa, porque ele também foi intolerante religioso. Verdade, ele teve intolerância religiosa também. Mas ele teve um momento ali de estresse demais e um leve surto, ao qual as pessoas colocaram nele que ele era alguém que estava se aproveitando, se fazendo de coitado, sendo que na verdade ele estava passando por um surto, por um momento de realmente muito estresse e ansiedade. E lembrando, né, que foi o Lucas Penteado. O dele eu não assisti. E lembrando que este mesmo rapaz, o Pedro, ele fingiu ter um ataque de ansiedade. Ele fingia ter ataques de ansiedade. E isso reforçou as pessoas lá dentro a falar que ele estava passando por problemas. Ele falou, inclusive, que ele estava fingindo. Ele falou e ele riu. Então, no caso dele, é mau caratismo, né, gente? Pode ser que exista algum transtorno atrás disso? Pode ser. Mas nesse momento, acredito eu que foi mau caráter. Mas se ele finge um transtorno para sair ileso de uma situação dessa, o cara realmente ele é doente. Não propriamente dito do transtorno que ele disse. Mas algum transtorno ele deve ter, porque não é possível. Agora, a pessoa se basear numa doença para justificar os seus atos... É que é difícil, uma coisa que as pessoas precisam entender muito, né? É que é difícil você diagnosticar alguém através de cortes de um programa de TV. De recortes, né? De recortes, exato, de um programa de TV, né? E uma coisa que a Nath trouxe, que é muito importante, a gente tem uma questão social e racial muito, muito grande nisso. Porque ele é do Sul, ele é branco, ele é casado, estava com a filha para nascer, ele é um menino novo, ele é cristão. Tipo, ele é cristão. Então, querendo ou não, a gente esbarra no corte social. Gente, ele não é nada, né? Porque uma pessoa dessa não dá nem para dizer que seja alguma coisa. Então, porque ele é dissimulado, porque se ele estudou o ponto cego da casa para poder assediar uma mulher, é de caso pensado. Por isso que a gente fala que, assim, até quando as pessoas vão utilizar de um diagnóstico, que muitas vezes pode ser inexistente, né, para justificar um mau caratismo. Porque, assim, uma coisa até que eu falei isso na época que aconteceu essa história toda nem todo mundo é bom. E, assim, nem tudo é transtorno. Às vezes a pessoa só tem um desvio de caráter e tá tudo bem a gente reconhecer isso e não ficar estigmatizando quem possui transtornos mentais. Né? Porque ainda tem essa questão da estigma do transtorno. Eu acho que a gente pode até colocar como recorte um episódio que a gente fez, lá um dos nossos primeiros episódios que a gente fala muito sobre isso. Da patologização. Sim, porque isso vira uma desculpa. Porque quem consegue usar isso como uma desculpa, novamente, é quem é de uma classe social mais alta, quem é branco, cis, e isso acaba virando literalmente uma desculpa para ele se comportar da forma como se comporta. Que a gente tem um outro caso falando também que foi um acesso de raiva por causa de um transtorno, não é daquele moço que um bom tempo atrás, acho que foi em 2024, que ele deu cerca de uns 10 socos na mulher, no elevador, na namorada dele. 60 socos. 60 socos. Foi mal, eu não guardei a quantidade. Inclusive, ele está preso. Sim, mas a defesa dele... tentou diagnosticar, justificar ele como TEA, não foi? Porque é fácil, né, gente? Dar um atestado, um diagnóstico de doente mental
Então, isenta a pessoa da culpa do mau caratismo. Sim. Porque uma pessoa dá 60 socos em outra pessoa, Não ela é doente justifica. mental? Não, ela não é doente mental, gente. Ela tem consciência do que ela tá fazendo. E outra, é uma situação muito pior, né? Porque é um homem e uma mulher. E um homem E era um homem muito maior. muito grande, né? Porque Ele era né? fisiculturista. Então é um homem grande. Mesmo que a mulher fosse fisiculturista, o peso desse homem em cima dessa mulher é totalmente desproporcional. Então, se ele fosse um doente mental, acredito que ele não faria uma coisa dessa. Não na violência da intensidade do que ele fez. E justificar uma doença em cima de tudo isso é muito pior. Né? Gente, eu acho que chega a ser um desrespeito com a população, esse tipo de coisa. Que é você, muitas vezes, duvidar da inteligência de quem está ouvindo isso. Sim, porque quem realmente tem esse transtorno, tem essa patologia, ela tem um sofrimento muito maior do que só ter aquele diagnóstico, porque as pessoas não vão acreditar nela. Não, eu acho que todo mundo que tem um diagnóstico de transtorno mental sabe as dores e os amores de se ter um diagnóstico, né? Eu digo até os amores, porque quando você sabe que você tem algo, a partir do momento em que você tem o conhecimento, né, você tem a escolha de procurar um tratamento, de procurar um suporte, de fazer algo por você mesmo, para que você tenha uma qualidade de vida, né? E as dores são diversas, né? Principalmente a questão da estigmatização. É algo que me pega muito. A Nath e a Roberta sabem que esse é meu calcanhar de Aquiles, né? A questão da estigmatização do transtorno. E para mim realmente pega muito essa questão de justificar que uma pessoa que cometeu um ato infracional, cometeu algo que de certa forma não, né? Não é bem visto pela sociedade, acaba com uma justificação tão vazia. Porque é uma justificativa vazia. Né? É muito fácil você virar e falar assim, então, querido, esse fulano aqui, olha, ele sofre de tal coisa, por isso que ele agiu assim, assim, assado. Primeiro, uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro aqui. Transtornos mentais, eles são espectrais. Né? Reproduzindo até a fala do professor Felipe na sexta-feira, por mais que só o TEA tenha o espectro no nome, eles são espectrais. Então, as pessoas elas vão responder diferentemente aos transtornos, cada indivíduo vai responder de uma forma. Então, por isso que nenhum TEA é igual ao outro, nenhum TDAH é igual ao outro, né? Cada um vai carregar ali apesar de você ter um padrão, vão carregar as suas características, né? Mas em nenhum deles você consegue justificar uma violência. Mesmo quando a gente fala, por exemplo, de um TEA, nível de suporte 3, que muitas vezes em alguma crise, tem algumas crises um pouco mais pesadas, né? A forma como essas pessoas acabam agredindo a outra... É sem querer. Ela não é por querer. Né? Ela não tem a intenção. Ela não tem a noção da força que ela tem sobre outra pessoa. Ela não tem a maldade. Eu acho que a palavra é essa, né? É a maldade. Então, assim, do meu ponto, eu acho muito antiético advogados utilizarem desse balizamento para fazer uma defesa. É sujo. Para mim é sujo. Nem só advogados, né? Porque se a gente for um pouquinho mais fundo, quem vende o diagnóstico também é os profissionais da saúde, né? Que é muito pior, né? Porque banaliza... Muito pior. Esqueci a palavra. A área da saúde, né? Banaliza ali todos os profissionais que estudaram o tempo todo, né? Muitos anos para ter um estudo específico naquilo. Sim. E simplesmente dá um diagnóstico, vende um diagnóstico só para poder suprir a necessidade do cliente. E banaliza o próprio transtorno, porque a partir desse momento, então, eles podem, quem realmente tem o transtorno, pode ser taxado como perigoso. E se ele for taxado como perigoso, a gente volta ali para antes da lei antimanicomial, que é, vou isolar esta pessoa
E se eu posso isolar essa pessoa, ela vai viver com um mínimo de necessidade, né? Você sabe que, até fazendo um gancho, né? Eu voltei a assistir uma série que eu assistia há anos atrás. É uma série de 2005, né? E tem um dos episódios de Bones que um dos integrantes da equipe, ele acaba caindo no papo de um serial killer, ele vira o ajudante desse serial killer, né? E o pessoal ali no laboratório gostava muito dele e tudo, e essas pessoas instruem ele a afirmar que ele realmente possui um transtorno mental para ele não ir parar numa cadeia, para ele parar num hospital psiquiátrico, né? E assim, por ele ter um raciocínio muito lógico, na cabeça dele o que ele estava fazendo para ajudar aquele serial killer estava certo. E ele não é uma pessoa. Oi, senhora. Oi, senhora. Não. Eu quero dar a minha opinião. Sem sua opinião. Morinha. O que você quer? Morinha. O que você quer? No Tribunal de Minúsculas Causas da Amora. O que você quer, Amora? O que você quer, Amora? Hoje que hoje. Vai voltando. Sim, é uma série que há muitos anos atrás já trazia esse tipo de discurso, né? E é o que a gente sempre brinca, né? Que a arte, ela imita a vida. Ou seja, é um padrão que acontece muitas vezes para a pessoa se livrar, né, de um lugar ali de culpa, mas a gente sabe muito bem que isso é um ato individual que vai influenciar em toda uma gama de gente. Não quer também carinho meu? Então tá bom, beijo, tchau. Tchau. Vai lá pro seu sofazinho. Mas é válido lembrar que nem é todo mundo que tem esse privilégio, vamos dizer assim, de colocar a culpa em um transtorno, né? Não voltando sempre para o mesmo assunto, mas infelizmente a gente tem que voltar para esse assunto. Sempre quem está acima vamos dizer assim, acima da pirâmide, acima da cadeia, é quem vai ter esse privilégio, né? Que é sempre o homem branco, cis, rico. Vai um pobre de classe média ou de periferia falar que tem algum transtorno, para ver se ele não vai ficar anos dentro da prisão. É o que acontece. Hospital psiquiátrico, né? Não sai de lá nunca mais. Na verdade, nem para o hospital psiquiátrico, né? Eles vão para casa de custódia, né? Custódia, que se a gente for olhar, né, pior que os manicômios antigamente. Pois é. Mas, infelizmente... Ai, Otávio, eu te odeio. Mas o capitalismo, ele proporciona esse tipo de coisa pra gente, né? De escolher quem pode ou não ser preso ou não, quem pode ter transtorno ou não. Oh, maravilha. Mas eu acho que isso é muito grave, assim, eu vejo uma gravidade muito grande nessa história toda, né? Porque a gente começa a olhar e... Na verdade, são várias camadas de gravidade, né? Quanto mais você vai cavando, mais pior você vai ficando. Exato. Porque a gente... Vamos combinar que esse último semestre de último trimestre de 2025, janeiro, né? Nós tivemos aí uma quantidade imensa de feminicídios. Sim. Né? Alguns justificados, como o exemplo que vocês trouxeram do rapaz lá do elevador, como transtorno mental, né? Nós temos aí adolescentes cometendo crimes contra animais, que inclusive voltou a acontecer essa semana, né? De novo. Então, cara, é toda uma estrutura social, uma estrutura educacional que vai lascando tudo desde o começo
Aí depois fica todo mundo sentado em cima da bunda. Ah, meu Deus, nossa, mas como isso foi acontecer? Fora que gera um preconceito gigantesco para quem tem transtorno, né? Eu cheguei a mandar para a Nath um post do Despatologize? Despatologize. Isso. Que fala que falar que a pessoa que gerou um crime tem uma patologia gera preconceito para quem realmente tem. Então, tipo, vai acabar falando, eu não quero ninguém que tenha até aqui, porque pode ser que bata em alguém. O prejuízo é imenso. Sim. O prejuízo é imenso. Em vez da gente ir para inclusão, a gente vai gerando exclusão. Você sabe que eu li Exatamente. esses dias num post de um comediante que ele é TEA, inclusive, né? Ele escreveu assim: hoje em dia todo mundo pode ter autismo, menos o autista. Uhum. É verdade, né? Porque quem não tem laudo realmente é descredibilizado, né? E ele falou muito isso quando as pessoas começaram a diagnosticar a tia Milena do Big Brother como TEA. Sim. E ela mesma não tem nenhum diagnóstico fechado. Porque o próprio psiquiatra dela virou e falou, não, vamos trabalhar nisso, vamos fechar esse diagnóstico, porque eu ainda não fechei o diagnóstico. E a população toda do Brasil diagnosticando a bichinha. E com base em quê, né? Como é que a Base pessoa em sabe vídeo se de tem transtorno TikTok. ou não? Qual o sintoma ou não? Como é que pode diagnosticar só de olhar? Base de vídeo de TikTok. Exato. Que é um outro problema gigantesco. É a gente achar que a psicologia está se fechando só dentro de videozinhos de 5 minutos. E não é só isso, né? É um mundo completamente gigante. Eu essa semana estava brigando com uma psicanalista. Isso daí é um outro problema, deixa eu ficar quieta. Eu não tenho meu diploma ainda. Eu não tenho meu CRP. Eu também não. O dia que eu tiver, eu Não fui faço brigar. vídeos reclamando Mas é mais disso. ou menos igual aquele meme. que você Ah, mandou não. pra gente, né? Eu sou psicóloga, não sou blogueira. Então, a gente não precisa ficar publicando nada do que a gente aprende. A gente precisa olhar com empatia e vivenciar aquela pessoa. A Então, gente precisa ajudá-la, não apontar o dedo e julgar. e assim, por exemplo, por mais Isso é verdade. que nós sejamos estudantes de psicologia, que, bem dizer, aqui ninguém tem gabarito nenhum para falar absolutamente nada. O que é importante é que nós reconhecemos esse lugar onde nós estamos, né? Destinada, que já é muito. Exato. E o que a gente tenta promover aqui é uma coisa chamada informação, né? A gente não vem causar um desserviço nem nada de falar, é porque fulano tem tal transtorno, por isso que fulano age dessa forma. Não, gente. Até porque não justifica. Não. Porque o transtorno não vai fechar a personalidade nem a atitude da pessoa. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua educação. E educação eu falo no sentido de criação. Cada um teve o seu recorte social. Sim. Então não tem como você fechar e falar que todo mundo vai agir do mesmo jeito. Exato. Exatamente. E assim, gente, mesmo que existam transtornos de personalidade, que a gente sabe que existam transtornos de personalidade, né? Ainda assim, o ambiente ele molda muito, e principalmente o que essa pessoa absorve do ambiente da criação dela, Muito. né? Diz muito sobre É isso. isso que vai mais acabar falando da personalidade daquela pessoa do que o transtorno só em si. Inclusive, eu vou pesquisar aqui para mim não falar besteira. Porque eu vi um tempo atrás sobre um psiquiatra que ele fez um estudo para saber qual era o que faltava assim no cérebro, no sistema límbico, que causasse a psicopatia. E no meio desses estudos, ele colocou uma amostra dele e misturou sem saber. E ele entrou dentro do mesmo rolê. Só que pela criação dele, criação, digo, pelo que ele, contexto social que ele viveu, pelo carinho da mãe, pai, família, estrutura,
né, ele não desenvolveu a psicopatia. Mas eu vou pesquisar para mim não falar asneira, né? É que a gente precisa lembrar também, não sei se eu vou falar asneira agora, mas enfim, que o psicopata, ele não é a pessoa que vai virar um serial killer. Sim, Nem sempre, né? Nem sempre o sempre. psicopata, ele vai sair acabando com a vida de todo mundo, né? A gente tem que lembrar isso. Existem outros tipos de comportamento que levam a denominar um psicopata. Eu não lembro. Achei aqui. É o James Fallon. Hum, É um neurocientista americano. Ele descobriu ser psicopata de baixo risco ao analisar o próprio cérebro em 2005. Ele foi professor de psiquiatria e comportamento humano. E aí notou que o exame dele apresentava baixa atividade em áreas responsáveis por empatia e moral, condizente com traços psicopáticos. Quer dizer, Mesmo tem com a traços infância e dele não era normal, né? psicopata, né? por exemplo, existem alguns bilionários que têm traços de psicopatia. Sim. Sim. Mas aí o fato dele alegar que ele não desenvolveu a mais esse traço foi por causa da estrutura que ele tinha social e familiar. E aí a gente não fala de uma família de margarina, mas sim Uma família uma estruturada. família estruturada, de ter apoio psicológico, enfim. Basicamente foi essa a infância dele. E por isso que ele não desenvolveu mais os traços que já estavam ali. Aí depois falam, né, que você ter uma boa estrutura familiar, social, não faz diferença. É o que a gente já falou Faz até toda a mesmo no diferença. episódio com o Wellington. Como que você vai ser feliz? Como que você vai conseguir ter uma vida plena se você não tem um esgoto, se você não tem água, se você não tem condição de pagar as suas próprias contas? Mas aí a gente esbarra num negócio muito engraçado. Se a gente for olhar, essas pessoas têm mais estrutura estrutura não assim, não é a estrutura que eu queria falar, mas essas pessoas que vivem nesse recorte social têm menos problemas mentais do que outras pessoas. Elas não esbarram no transtorno, sabe? Elas não jogam a culpa no transtorno. E nem sempre a maioria também não tem nenhum transtorno. Não usa transtorno de muleta. Mas aí, Nath, me vem uma seguinte pergunta. Essas pessoas realmente elas não têm um transtorno ou elas não são diagnosticadas porque elas não têm condição, Óbvio que elas não são diagnosticadas, né? mas o fato que eu queria colocar era que realmente elas não usam o transtorno como uma desculpa. Sim. Até porque não tem um diagnóstico. E muitas vezes também não tem tempo, né, para usar o transtorno como uma desculpa. Ela tá tão preocupada em trabalhar, em vender o almoço para pagar a janta. Que o transtorno é só meramente figurativo. Se ela Exato. alegar o transtorno, ela vai se afastar do trabalho. Se ela afastar do trabalho, ela não tem pagamento. Se ela não tem pagamento, ela não paga aluguel, não traz comida para dentro de casa. E aí? Exato. O que o transtorno vai trazer de bom para ela? Exato. Não, Exato. esse recorte, nada. Porque estar doente nesse recorte... Era isso que eu ia falar, porque ter alguma doença nesse recorte não serve para nada. Como bem a gente soube através das nossas aulas de saúde pública, né? Gente doente não produz. Se não produz... Se não produz. Não dá lucro. É E interessante como pro a gente patrão. bem soube na nossa última aula na sexta-feira, que muitas vezes a cota PCD dentro da empresa É só para para cumprir imposto. papel. É meramente informativo. É meramente para não pagar imposto. Exatamente. É isso. Coloca a pessoa lá na vaga só para ilustrar a vaga, né? Não que a Aí- pessoa vá trabalhar, mas... E é quando a gente volta até um pouquinho naquele trabalho que a gente apresentou. O último trabalho do semestre passado, do Paulo, né? Quando a Sim. gente fala que o mundo ele não foi feito para quem não é padrão. Seja Realmente não foi. físico, mental e etc, e etc.
né? É que hoje os tipos de... o tipo de punição que essas pessoas sofrem é diferente do que as pessoas sofriam na Idade Média, na Grécia Eu Antiga acho que nem tanto assim. Se e a gente tudo for mais. um pouquinho antes dos anos 90, já era bem pior do que agora. Não que agora esteja na perfeição, porque se a gente for parar questão de inclusão, né, falando do trabalho que a gente fez, a gente vê que é só para cumprir papel. Né, que rampa de acesso, sinceramente, as que eu reparei, não dá para o cadeirante passar. É só literalmente para falar que está incluso. Então, é só. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu fiquei indignada com a minha reflexão. É só para inglês ver. Literalmente, é só para inglês ver, é para cumprir Só cota. pra cumprir cota. O que é triste, porque são pessoas que têm capacidade da mesma forma como qualquer outra pessoa, são pessoas que, se bobear, são mais criativas do que a gente, porque elas precisam dessa criatividade para viver. No mundo que a gente vive, que elas são colocadas à margem, o que essas pessoas não precisam fazer, gente, para viver, né? Aí vem, banaliza qualquer tipo de transtorno, qualquer coisa para livrar alguém de um mal que fez pro próximo. Sim. Não é justo. Mas o mundo é injusto, né? O mundo é injusto. Natália, volta, o mundo não é esse lugar colorido, cheio de unicórnios que você gostaria que fosse. Exato. Não é. Seria um mundo perfeito se fosse, cheio de arco-íris, mas o único arco-íris que existe é do capitalismo. Não. E que nem é pra todos, né? Não. É só para quem tem dinheiro. Mas acho que é isso, né? Então, assim, acho que o recado do dia é: vamos parar de banalizar essa coisa toda do transtorno mental. Sim. Vamos começar a tratar isso com mais responsabilidade. E uma coisa que eu vejo é que profissionais que têm ou produzem conteúdo na internet precisam começar a se responsabilizar mais ou serem responsabilizados mais por aquilo que eles vêm falando. Porque, infelizmente, parece que quando cai na internet se torna uma verdade absoluta, né? Uhum. Por mais que não seja, mas se torna uma verdade absoluta. O engraçado é que todo mundo sabe que não é uma verdade absoluta, mas mesmo assim, por motivos... Mas é uma verdade que eles querem ouvir. Então Isso. se torna uma verdade absoluta, né? É que nem você fazer terapia pelo chat GPT, ele vai falar o que você quer ouvir. Exatamente o que você quer ouvir. Então é cômodo pra você aquilo ali. Às vezes o Gmail dá uma sentada não em pode, você. porque eles vão falar o que quer ouvir, né? Mas às vezes dá uma leve sentada. É porque eu fui um caso à parte. Não estava fazendo terapia com chat GPT. Não, tá? ela foi consultar outra coisa, mas tomou uma invertida. Mas tomei uma invertida. Matou uma invertida bonita do chat GPT. Você já parou comigo? Não, quase isso. Ai, meu Deus do céu. Depois no off eu te falo. No off eu te falo. Mas eu acho que é isso. A gente precisa começar a pensar mais que não é só produzir conteúdo ganhar like. Uhum. A gente tem que entender que quem está consumindo aquela informação, 90% das vezes são pessoas leigas, pessoas que não entendem do assunto. A gente tem a triste realidade que as pessoas elas não vão mais procurar por resposta, né? O ChatGPT ele é treinado por pessoas e eles vão responder o que pessoas respondem, ou seja, ele vai errar em alguns momentos e vai responder coisa que não deve. Não quer dizer que ele acerte, né? O meu caso foi um ponto entre vários, Sim. mas porque ele já foi treinado para mudar tudo isso. Porque, com certeza, todo mundo já sabe que está fazendo terapia com chat GPT e ele não está sendo válido, então para te enganar, o que faz? Deixa eu treinar o bonito aqui para ele ficar melhor. Deixa eu parar de validar as coisas que ela fala. Deixa eu parar de validar. Deixa eu tirar o emprego de uma pessoa que é humana. Que detalhe, a gente precisa do ser humano. O ChatGPT ele é abastecido pelo ser humano, né?
Sim. Inclusive, existe uma teoria que a tendência é o ChatGPT emburrecer, porque a população está emburrecendo. Sim. Né? Mas esse é assunto para outro dia. Mas é importante dizer isso, para a gente parar de olhar a questão da patologização com bons olhos, começar a se questionar. Gente, pelo amor de Deus, pensamento crítico. Não mata ninguém. Botar o tic-tac para funcionar não vai matar você. E eu acho que também parar de tirar a responsabilidade da pessoa. A pessoa fez porque ela quis, a pessoa fez porque ela é maldosa mesmo, existe maldade no mundo e é isso. Não existe um mundo cor-de-rosa. Não. Existem pessoas ruins, existem pessoas com maldade, assim como existem pessoas que são neurotípicas, neurodivergentes. Existe gente de tudo quanto é tipo. Exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é não normalizar, realmente, Nath, não normalizar isso. E antes de vocês tirarem conclusão de 5 segundos de vídeo de corte de qualquer coisa, procure entender o assunto. Pesquisa. Pesquisa. Use o chat GPT para pesquisar. Exato. Porque Simples. aí acontecem coisas, por exemplo, como aconteceu com aquela mãe que não pôde nem ir no enterro dos próprios filhos, porque a internet crucificou ela sem saber da real história. Quando ela não tinha culpa nenhuma de nada. Exatamente. E as únicas pessoas que vão saber o que realmente aconteceu, uma está enterrada e a outra está aqui sofrendo, e mais uma vez, por conta de uma maldade. Porque aquilo também não tem outra explicação que não seja maldade. Exatamente. Então, assim, gente, antes de vocês tirarem qualquer conclusão de qualquer história, sair julgando, cancelando, eu odeio essa palavra. Como eu odeio essa palavra. Mas antes de sair cancelando os outros, pesquisem, entendam. E muitas vezes, sabe qual vai ser a conclusão que vocês vão chegar? Não sei. Porque você não vai escutar todos os lados que uma história tem. Sim. É isso. Exatamente. É isso. Certo? Terminamos com Eu sei que a gente pesou o clima para terminar o podcast de verão. com esse clima pesado. Mas... Esse gosto amargo. Né, gente? Pesado, mas atual, porque a gente vivencia isso o tempo todo. O tempo Exato. todo você coloca na internet, na televisão, tá passando algum caso. Estão romantizando muita coisa que não deveria ser romantizada. A questão é essa. É a romantização de coisas que não deveriam ser romantizadas. Inclusive, a romantização do transtorno mental, a romantização da psicologia, a romantização de tudo. Sim. É lindo todo mundo querer vender a história bonita da formação de médico, do dia a dia do consultório, do dia a dia da... Não é nada bonito. Né? É lindo. Cara, você vai parar 5 segundos para ver a vida dessa pessoa real, aquilo é 1/10 do que a vida daquela pessoa acontece. Sim. É isso. É isso, né? Gente, Curte, obrigada. comenta, compartilha, segue a gente. E a gente tá terminando, como a gente falou no começo, o podcast de verão, mas tem muita coisa nova para chegar. Então, Lembrando que março, Dia das Mulheres, mês das mulheres. E a Sim. gente vem com uma programação todinha dedicada. é isso. Certo? Certo. E, gente, pelo amor de Santo Cristo, vai pra terapia. E não enche o saco do seu coleguinha. É sobre. É sobre. A cara do Roberto. Besta, você tá aqui. Olha, Tiara! Vou parar, mulher, quando eu sair do Tiara! A minha cachorrinha bonita. Nossa, mas o sol tá bonito. Olha, o cachorrinho lá. Olha só. Se eu conseguir gravar o som. Meu Deus, que sol é esse? É um sol pra cada dois. Só pra cada. Meu Deus do céu. Apolo por aqui.
Lembrando que essas 3 humanas não são formadas ainda. Caso precisem de ajuda, procurem um profissional formado e com o CRP ativo. Até a próxima!